neste momento, Pai, agora nós pedimos ao Senhor, meu Deus querido, que fala conosco, através da Tua santa palavra, da Tua santa e poderosa palavra, Senhor. Deus, eu peço ao Senhor que usa, Pai, o Teu servo mais uma vez esta noite, e fala conosco, Senhor, da maneira que nós precisamos ouvir esta noite. Deus querido, Deus amado, Deus poderoso, vem, Pai, ao nosso encontro e fala da Tua forma, faz da Tua maneira. Usa, Pai, o Teu vaso, o Teu instrumento, Senhor, e fala como queres, meu Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, fala, Senhor, que nós estamos aqui para ouvir as Tuas palavras. Em nome de Jesus, Pai, usa Teu servo e fala conosco, em nome de Jesus. Receber o pastor com palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia no livro do Gênesis. Glória a Deus, capítulo 41 da palavra do Senhor. Glória a Deus, versículo 38 em diante da palavra do Senhor Jesus. Livro do Gênesis, capítulo 41, versículo 38 em diante da palavra do Senhor. Glórias e honra pertence ao Senhor, porque só Ele é dado toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é para o Senhor. Quem achou, diga amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Livro do Gênesis, capítulo 41, versículo 38. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Veja que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no pescoço. E o fez subir no segundo carro que eu tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Senhor, Pai da glória, Deus poderoso, eis aqui, Senhor, a tua palavra. Rebebe a racei de come de beba. Obrete cabra cantore e podini ki komodo ki podika. Di biga e kokondi di bi abasuria beha suri. De che vai che gonghia al conti come di ha. Miki amanai di vai che cobre te. Dio sai andaio dudi anche con te caia bella sai. Mrete dobri di class sorride per abbassuia. Medorai te canto re de suria bahai. Dio sai amande hasia. Spirito Santo rebeia de hasuide copia. Mrete di caia dudi che bedehas. De te clai do nome che pobre perché me li canterei de sobria. Venha tocando Jesus, venha tocando Jesus, e tu sei, menino
que bodini komanaya tini komanai redi caio ti che pomere has che badi hebre sobre canai redi canto ridi ammonia stei Jopanaya cobre canto e beni canta nebbia sobre stai che comandide comanai Pai da glória, Deus poderoso. Não permita, Senhor, que eu fale de mim mesmo, Jesus, mas que o Senhor possa me usar conforme o teu desejo, conforme a tua vontade, Senhor, esta noite. Espírito Santo, fala, Senhor, que tu conheces, Senhor. Ai, José, eu anderraço, o coração de cada um que aqui está, Senhor. De Pai, eu vou me entovernear, me que dobre de comanaia, amonei, sonhando do cai. Ai, Senhor, toma o altar esta noite, Senhor. Porque tu te, tu cobre, tu tomica. Na hora do tu me canta, rei dos dai que canta. Porque onde é bonito, eu como de coaça, eu dobre amarrai. De tenai, a tudia, a tortica em cantobre, campante, cobre, campantilha, com batalha. Ficai, Senhor, conosco, Senhor, e nos guia, Senhor. Porque tu, Senhor, é a verdade, é a vida, Senhor. E sem tu não somos nada, Senhor. Derraja-te de pobre de cabataçouga. E a igreja diga, Arabás. Podem sentar, exalte, louve a Ele, agradeça a Ele, debaixo. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Como está na rua. E que embaixo, por amar, subir, andava, subir. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos traz esta noite. Glórias a Deus. O Senhor vem falando de José. Glória a Deus. Irmãos, todos conhecem a palavra, todos conhecem a história de José. Muda aí ao mesmo comigo, irmão. E sabe, irmãos, que dentro da palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo nunca foi fácil para ninguém. Desde o princípio da palavra de Deus, desde o princípio do Evangelho, glórias ao Senhor. Nunca foi fácil para ninguém servir ao Senhor. Tem os seus momentos de prova, tem os seus momentos que muitas das vezes não são as pessoas de fora, mas as pessoas que estão perto, até mesmo a pessoa que está no vale, muitas das vezes acha que não vai suportar, acha que não vai aguentar, por causa de canto, de sobre camanaço que vai. Por causa da peleja, por causa da batalha. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor que nos traz o Senhor esta noite, glória a Deus. O Senhor vem falando para nós, irmãos, de quando o Senhor então cessa a prova de José. Quando o Senhor, irmãos, olha para aquele rapaz, depois de tanta tribulação, depois de tanta luta, depois de tanto apontar, depois de tantos disseram que não tinha mais jeito, que não dava mais certo, quantas vezes será que veio no coração de José? Glórias a Deus, ali a palavra é melhor desistir, é melhor parar, José, porque quanto mais você serve, mais você é apedrejado, porque quanto mais você é fiel, mais você tem desprezo, porque quanto mais você se rende a Ele, mais se levanta contra ti. Quantas vezes é cantoré tem? Aleluia, Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, nós conhecemos a trajetória de José. No momento de Camanabaço e Andalabaia, que Deus começa a provar José, irmãos, começa o Senhor abrindo para ele uma grande porta. Pastor, a cisterna. Todos aqueles que se achavam melhor, maior do que José, olhavam para ele lá embaixo, e ele, para olhar para aqueles, tinha que olhar para cima.
E eles diziam: aí, sonhador, agora se você quiser, você tem que se levantar para olhar para nós. Quando o irmão estava levando ela masculhando, tiraram José ali, irmãos, da cisterna. Então José tem agora o deserto para caminhar. Os sonhos, irmãos, de José, ele não deixou dentro da cisterna, porque não era dele, era do Senhor. Glória a Deus. E Aleluia, Senhor. seus irmãos e aqueles que o compraram, achando eles que estavam afastando José dos projetos de Deus, não sabia eles que estavam levando José para mais perto dos projetos. Aleluia. Aleluia, Senhor. Porque ninguém, irmão, chega no topo sem antes, irmãos, encontrar uma cisterna, sem antes dizer no seu coração o desejo de encontrar um lago para se esconder, por causa da peleja, por causa da luta, por causa das batalhas. Nunca chegarás, pastor Eusébio, num lugar que Jesus projetou, programou, sem antes encontrar um deserto, um calor durante o dia, mas um frio durante a noite. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Aos olhos humanos, quem olhava para José, irmãos, dizia: esse aí, se esse era o que Jesus, já abandonou o arado. Mas quanto mais as pessoas, irmãos, apontavam, quanto mais as pessoas humilhavam José, mais estava perto dos projetos. Porque as pessoas não conheciam o coração de José, mas o Senhor conhecia o coração de Glória José. a Deus, Senhor. Eu acredito, irmãos, em Razuriama Rasolga, que da mesma forma, irmão, que Jesus ali na sua quinta-feira de agonia, chorava, chorando, quando entra a sexta-feira, enquanto muitos estavam vendo o terror que Jesus estava passando, o Espírito Santo estava dizendo: está faltando só um pouquinho, resiste só um pouquinho. Enquanto o irmão chegando lá embaixo, José, irmão, estava sendo vendido, estava no meio dos escravos ali, para ser humilhado, para ser vendidos. Glória a Deus, Senhor. Ele bradava nos ouvidos de José: vale a pena servir a Deus? Vale a pena servir a esse Deus que te abandona no momento que mais você precisa? Vale a pena servir a esse Deus que te deixa só no momento que todos te abandonaram? Mas o Espírito Santo bradava do outro lado, dizendo: José, só mais um pouquinho, José. É o que vale a pena, irmãos, é o porquê vale a pena ser fiel. Não importa a peleja, não importa a batalha, não importa as acusações, não importa os levantes. A palavra está dizendo: falta só um pouquinho, mas para alcançar, irmãos, a esta promessa, não pode olhar para trás, não pode desejar voltar, não pode ignorar ao Senhor, não pode fingir que Ele não ouve, que Ele não vê, não pode, irmãos, desobedecer achando que está obedecendo, porque muitos estão se enganando a si mesmos. E quando os senhores, os leonados do Egito, irmãos, então a mãe eu compra José, se compra um animal, leva para sua casa. José começa, irmãos, de paixão. José começa, irmãos, de esfregar o chão. E o inimigo, irmãos, não deixa barato, vem na sua alma, agoniando José e dizendo: vale a pena, José, vale a pena servir a esse Deus. Aleluia, Senhor. José lembrava, irmãos, das coisas que ele tinha dentro da sua casa com seu pai.
José lembrava, irmãos, que dentro da casa do seu pai, ele não era escravo, ele era o Senhor. Tem muitos dentro da igreja, irmãos, de Cantarabassa, que não sabe o valor que tem, que não sabe o que é diante do Senhor, não sabe que é Senhor, irmãos, mas está agindo como escravo dentro da igreja de Cantarabassa, está agindo como escravo por não dar crédito à palavra, está agindo como escravo por não obedecer ao Senhor e acha que ele não vê. A diferença que José, irmãos, ele lembrava que ele era Senhor, só que ele era escravo no Egito. E você conhece a trajetória, irmãos, quando Potifar olhava para José e via, irmãos, que tudo que ele colocava as mãos prosperava, e tudo que ele colocava as mãos dava certo. Potifar, então, agora não é mais José aquele que limpa o chão, não é mais José aquele que capina a roça, aquele, irmãos, que molha o trigo, não. José agora, irmãos, ele é o mordomo dentro da casa. Ele é, irmãos, aquele que dá ordem, ele é o governante da casa de Potifar. Mas o Senhor, irmãos, ele tinha um projeto. José tinha que atravessar, irmãos, a trajetória. É o que muitos não acreditam, porque vê você sofrendo, vê você padecendo, vê, irmãos, de Cantarabassa ao lado ruim. Não sabe que tem uma trajetória para passar. Glória a Deus, Senhor. Satanás acusando José em todo o tempo, mas o Senhor lá de cima dizendo: José, é só o tempo, José. Vai passar. Mas você ainda precisa, José, andar mais um pouquinho, caminhar mais um pouquinho. Muitas vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja. Muitas das vezes nós, irmãos, estamos olhando e achando que já chegamos, irmãos, no auge, aonde eu quero. Ou se eu não cheguei ainda é porque é rara a profecia, é rara a revelação. E começa a fazer tudo errado. E começa a ignorar, e começa a desprezar a palavra, o evangelho, a igreja. Começa a desprezar o nome do Senhor. Agindo com essas próprias vontades, achando, irmãos, que não tem preço, que Deus não vê. Quando está no projeto, irmãos, para alcançar Deus sobre a tua vida, aquilo que Ele projetou. Se nós saímos do contexto, nós atrasamos a nossa caminhada. Em vez de nós caminharmos para a frente, estamos andando em cima de uma esteira e não sai do lugar. Glória a Deus, Senhor. Quando nós falamos na igreja que para adquirir os dons do Espírito Santo nós precisamos vencer, nós precisamos orar, nós precisamos pagar preço, é a primeira coisa a ser desprezada, porque é caro o preço para pagar. São horas, são dias, semanas a fio. Satanás não dá muito satisfeito, saiu, pastor, do tempo que lemos. Não, vocês vão me entender. Achando ele que ia tirar José do foco. Então veio e brada o coração da mulher de Potifar, trazendo ela para José uma acusação de morte. Porque na época, irmãos, não tinha dois termos. A acusação de estupro era ser enforcado ou ser decapitado. É que muitas vezes, igreja, o preço que para alcançar algo das mãos do Senhor, aos nossos olhos, é difícil demais. Só encontramos portas fechadas,
Só que temos dificuldade, muitas das vezes nós não estamos enxergando que o Senhor sempre está abrindo uma porta de escape, o Senhor sempre está mostrando uma saída, o Senhor sempre está dizendo: olha, eu estou à frente. Aleluia. José, ele tinha no coração dele, irmãos, os ensinamentos que Jacó ensinava, ele tinha ensinamento do seu pai, ele guardava a palavra no coração. Ele nunca deixou a palavra embora, ele nunca zombou da palavra, ele nunca desprezou a palavra. Glória a Deus, Senhor. Nos nossos dias, quanto desprezo, é como se a palavra não fosse nada, é como que se a igreja não fosse nada, é como que aquele que prega, aquela que prega, aquele que louva, aquele que ensina não fosse nada, é como que aquele que deu a vida por mim, por você, não fosse nada. Glória a Deus, Senhor. Damos muito mais crédito a pessoas, irmãos, fora dos parâmetros, muitas das vezes, do que a própria palavra de Deus. E o Senhor, irmãos, está olhando. Irmãos, foram 13 anos de sofrimento, não foram 13 dias. Muitas das vezes nós contamos os dias e dizemos: Senhor, mas já passou tempo demais. Senhor, mas há quantos dias o Senhor fala e não acontece? Irmãos, foram 13 anos de luta, foram 13 anos de sofrimento, foram 13 anos de humilhação na vida de José. Potifar, então, em vez de matar, manda ele para a prisão. Glória a Deus. José passou, irmãos, em cerca de 3 anos preso injustamente. Mas a prisão, irmãos, também dava a José, irmãos, a diferença. Porque quando o carcereiro olhou para José e via que o coração de José era um coração bom, um coração reto, um coração também de entrega nas mãos de José, a chave da prisão. Qual é o prisioneiro, irmãos, que tem a chave na mão e não vai embora, pastor? Qual é o prisioneiro que canta na base, que tem a possibilidade de ser liberto ou de se libertar? Irmãos, vai continuar sendo um preso. Você sabe por quê, irmãos? Porque José sempre dizia assim: a hora vai chegar, este momento vai passar, eu vou alcançar a vitória, eu vou alcançar de Deus a promessa, eu vou chegar aonde o Senhor deseja. Mas o Senhor não coloca ninguém, irmãos, aonde Ele projeta sem experiência. Mas para adquirir experiência, irmãos, tem que passar provações. Glória a Deus. E o Senhor então coloca lá dentro, irmãos, o mordomo e o padeiro. Você conhece a história. Deus na interpretação para José a respeito do padeiro e a respeito do mordomo. Mas passa-se os dias. Aí o Senhor então brada no coração ou no sonho de Faraó, daquele que se achava grande. Traz para mim, pastor, esta palavra. Nós só olhamos, irmãos, em volta de nós. Muitas das vezes nós não caminhamos, irmãos, porque só estamos olhando ao nosso redor, estamos olhando para o pé, não conseguimos olhar para a frente por causa da luta, por causa da peleja, por causa muitas vezes das lágrimas. E chega um momento, irmãos, que as portas da prisão se abrem para nunca mais José sair dali. José sai para nunca mais voltar. Mas para José sair, irmãos, José ele tem que se ataviar, ele tem que tomar um banho, ele tem que fazer a barba, ele tem que pôr roupas limpas. Este é o Evangelho do Senhor. Nós precisamos, irmãos, se ataviar para servir a Cristo. Nós precisamos se limpar, se purificar, colocar as vestes limpas para servir ao Rei.
Glória a Deus, Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, estamos dentro da igreja, mas estamos usando as roupas velhas. Estamos vestindo, muitas das vezes, coisas do passado. Coisas que Jesus me libertou, te libertou, mas muitas das vezes, aí essas coisas faz menção dentro da minha casa, aí essas coisas faz menção da minha vida, aí essas coisas, irmãos, faz menção do meu coração. Por que o cego Bartimeu, irmãos, conhecendo a profecia, quando Jesus estava ali passando, ele levantou e ele disse: Jesus, filho de Davi, ele, irmãos, decanta na Bassulhana, conhecia a profecia que tinha que entrar no decanta na Bassulhana para abençoar Jericó, tinha que ser na Bassulhana, decanta o profeta maior. E quando entrou e saiu, ele disse: aí o profeta maior, que ele decanta na Bassulhana, na marcha, é aquele que veio ao rebento da raiz de Jessé. Glória a Deus, Senhor. E quando Jesus, irmãos, então fala para ele, manda chamar ele aqui. A primeira coisa que Bartimeu levanta dali, irmãos, e lança fora é a capa que o acusava. É a capa que dizia que ele era cego, que ele era pedinte. Ele diz: acusação, Senhor, nunca mais. Glória a Deus, aleluia. E José então está diante agora de Faraó. Você conhece e sabe o que Deus fez, revelou os sonhos de Faraó. Ele estava ali, irmãos, mas acredito eu, uma pessoa magra, pastor, porque estava sofrendo 3 anos dentro de uma cadeia, de tristeza, de angústia, de saudade, de falta, mas com a certeza de que um dia as portas iam se abrir e a vida dele ia mudar. É o que nós muitas das vezes não acreditamos, porque olhamos para a luta. É que muitas das vezes, irmãos, nós estamos andando em volta, igual aqueles animais que andam em volta do moinho. Não queremos olhar para frente, não queremos crescimento espiritual, não queremos crescimento de vida, não queremos, irmãos, que Deus usa, não queremos que Deus faz, porque estamos andando em volta. Nós precisamos, irmãos, entender que não temos que brincar de ser cristão. Não podemos zombar do Senhor, porque, irmãos, dentro da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar uma pessoa que brincou, que zombou do Senhor, irmãos, e não teve um preço alto a pagar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Por que Deus, irmãos, honra José? Porque José, irmãos, encanta na baixa, sempre honrou o Senhor. José, irmãos, sempre fez menção do Senhor, aonde ele passava, aonde ele estava. A diferença é que as pessoas tinham em José era a honra que José dava a Deus. Porque, irmãos, que dentro de meio muitos escravos, Potifar olha para um rapaz que nunca trabalhou braçalmente e escolhe como escravo uma pessoa que não tinha aparência de escravo. Por que Potifar olha para José e diz: ele não vai mais lavar o chão, ele não vai mais ir para a roça colher nem ceifar o trigo, ele agora vai se mandar dentro da minha casa. É aquilo que eu falo, a diferença de ser cristão. É que muitas das vezes, irmão, nós estamos na igreja, mas só o corpo, a mente, o coração, e nós não está. Nós não servimos a Deus como é para servir, e queremos que Deus faça a obra em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. E Potifar, irmãos, era para matar José, mas ele prefere pôr José na cadeia. Muitas das vezes, irmãos, o inimigo olha e acha que está te aprisionando, mas ele não sabe que está te levando mais perto do projeto. Deus tremendo, aleluia. E quando ali, irmãos, decanta na braço, o Senhor dá a revelação, a interpretação dos sonhos a José.
Agora ele não é mais prisioneiro. Agora ele é um conselheiro, pastor. Por quê? Porque, irmãos, Faraó olha para todos os seus servos que ali estavam e diz: o que eu devo fazer? José veio, irmãos, e aconselha: o Senhor tem que plantar os 7 anos, o Senhor tem que construir armazéns, o Senhor tem que guardar o fruto da terra, esses 7 anos, o Senhor tem que guardar uma quantia, me levar surianda na baia, para que os outros anos o Senhor alimente a terra. O Senhor precisa apoiar governadores nas províncias. O Senhor tem que colocar um maioral sobre esses governadores para que tudo ande bem. Faraó, irmãos, tinha aos olhos humanos todos os homens que ele precisava, mas ele viu mais uma vez a diferença de alguém que serve a Deus. Ele olha então, irmãos, para José, estende o servo e diz: não há ninguém que possa ocupar esse cargo se não for tu, José. O que será, pastores, que passou na cabeça daquele rapaz? De tanto sofrer, de tanto estar sendo humilhado, de tanto estar sendo apedrejado, agora está na frente dele um maioral e diz para ele: não há ninguém como tu para governar o Egito. De escravo, de prisioneiro, agora governador. A palavra que o Senhor nos traz esta noite, irmãos, que José, irmãos, para chegar aonde ele chegou, ele precisou ser obediente. É o que nos falta nos nossos dias: obedecer, obediência ao Senhor. Achamos que estamos servindo bem, achamos que estamos fazendo o melhor, e o Senhor, irmãos, então ali passa toda a trajetória de José sobre a cabeça dele. Eu acredito, irmãos, que quando Faraó fala, eu acredito que as lágrimas descem sobre os olhos de José. É que muitas das vezes, irmãos, as pessoas olham e não acreditam que do dia para a noite, irmãos, Jesus pode fazer assim, e você dormir chorando muitas das vezes por causa das dificuldades, por causa das tristezas, por causa das angústias, por causa das pelejas, por causa talvez até mesmo da enfermidade, mas você levantar de manhã com uma vida nova, com um projeto assinado pelo próprio Senhor, dizendo: mudando está a tua história, dizendo: tirando eu da prisão, estou tirando você, estou honrando você. A partir de hoje você não é mais vergonha, a partir de hoje você é honra, porque, irmão, o Senhor faz como Ele quer, da maneira que Ele quer sobre as nossas vidas. Glória a Deus, Senhor. E o Senhor, irmãos, começa a usar a boca de Faraó para dizer: José, hoje, José, eu te coloco sobre o Egito a governar. Hoje, José, eu sou maior do que tu, só eu estando no trono, mas quando eu não estiver no trono, tu é o maior dentro do Egito. Glória a Deus, Senhor. Hoje, José, decanta na bácia, decorreba na bácia, você vestiu uma roupa de prisioneiro, mas a partir de agora, José, você veste uma roupa de linho fino. Você, José, tem agora no seu pescoço um colar de ouro. Você agora, José, tem nas tuas mãos um anel de honra. Jesus, irmãos, para honrar alguém, irmão, Jesus, ele não esconde.
Jesus coloca no meio daqueles que acham ser alguma coisa. Glória a Deus. Mas muitas vezes, igreja, pelas nossas faltas com o Senhor, nós deixamos de ser honrados, porque aquele que não honra o Senhor, não tem como Deus honrar também. Eu não sei porque a palavra está falando desta maneira, mas se nós queremos ser honrados pelo Senhor, irmãos, vamos tentar lutar para servir melhor ao Senhor, para obedecer ao Senhor, para viver para o Senhor, para deixar as coisas do mundo lá fora, para nós ter mais credo a palavra, ouvir mais a palavra do Senhor, que nós estamos deixando de lado. Tantas coisas mais importantes colocamos mais do que o Senhor. E nós não podemos agir desta maneira. Se nós desprezarmos, não tem como Jesus honrar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Não tem Deus. como Jesus fazer, irmãos, a nossa vida. Porque nós somos e vivemos desobedecendo ao Senhor. E não podemos ser desta maneira. A palavra do Senhor, irmãos, para nós, ela é vida. Mas quando nós demos fé, quando nós temos ouvido ao Senhor, porque a palavra do Senhor, irmãos, ela vem para nós, para nos ensinar a ser melhor, a viver melhor. E muitas das vezes nós desprezamos a palavra. A diferença na vida de José, irmãos, é a maneira que ele servia, é a maneira que ele honrava o Senhor, é a maneira que ele vivia para o Senhor. Mesmo no meio das coisas ruins, mesmo no meio das dificuldades, José sempre honrava o Senhor. Sempre ele colocava o Senhor acima e à frente de tudo. Mas nós, irmãos, estamos fazendo totalmente diferente. Mas a palavra do Senhor, ele veio para nós esta noite dizendo: se nós mudarmos, se nós dermos crédito, o Senhor vai mudar. E o Senhor vai dar honra. O Senhor vai nos dar honra. Porque as dificuldades, porque as pelejas de batalha, irmãos, não é para destruir, é para forjar um soldado. O soldado, ele é forjado, o soldado, ele é ensinado, ele é capacitado, irmãos, é no meio da guerra, é no meio da batalha. E quantos soldados, irmãos, têm deixado de lado os ensinamentos? Quantos soldados, irmãos, têm deixado de lado aquilo que mandou o Senhor fazermos? Porque, irmãos, porque nós achamos que já sabemos muitos, que somos maiores, que somos melhores, e não somos. O bom servo, ele sabe o seu lugar. José, ele sabia no lugar dele. Por isso, irmãos, que Jesus sempre honrou José. Por isso que Jesus, irmãos, está honrando a muitos e vai honrar a muitos nessa terra. Porque muitas das vezes, irmãos, enquanto nós vasculhamos, só vem acusação, só vem pedrada, só vem palavras contrárias. Mas não sabe como o soldado está servindo. Não sabe, irmãos, como o soldado está enfrentando as madrugadas. Não sabe, irmãos, como os soldados estão se rendendo aos pés dos seus senhores todos os dias. A palavra do Senhor, irmãos, sobre José é essa, é redenção. Mas nós não queremos nos render. Nós achamos que já somos muito ou somos demais, ou fazemos demais para o Senhor. O que será passou na cabeça daquele rapaz quando Faraó disse: eu só sou maior do que você, José, quando eu estiver no trono. Para aquele, irmãos, que foi acusado, que foi prisioneiro, que foi humilhado. Tem pessoas que vão se surpreender com o que Deus vai fazer na vida de algumas pessoas. Tem pessoas que vão dizer: mas como pode alcançar este o que ele alcançou? Como pode chegar a este aonde ele chegou? Mas muitos não quis pagar o preço como ele pagou. Glória a Deus, Muitos aleluia. não quis Aleluia, passar Senhor. as madrugadas como ele passou. Muitos
muitos não quis ouvir decreto, mesmo sendo acusado, deixa a igreja, afasta da igreja, isso não te leva a nada, não te leva a lugar nenhum. Mas ele dizia, o meu alvo é Cristo. Glória a Ele Deus, jamais Senhor. desprezou o que o velho Jacó o ensinou. Ele jamais desprezou, irmãos, porque ele ouvia do seu pai que eu, Senhor, nos a promessa sobre Abraão está aqui em Jacó. Ele disse, eu vou alcançar a promessa. Estamos dentro da igreja, mas muitas vezes estamos descansados porque não acreditamos na promessa. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. E não tem como Jesus fazer, irmãos, se eu não viver para Ele. Ele é vestido, irmãos, de roupas finas, de roupas cobiçadas por outros. Ele é colocado sobre ele um colar de ouro, mostrando este tem honra, colocando nas mãos dele o anel do próprio faraó, dizendo, quando eu quero honrar, filho, eu honro corpo, alma e espírito. Glória a Deus, Somos Senhor. nós, irmãos, que nos afastamos. Somos nós que muitas vezes deixamos de lado as promessas porque achamos que não vale a pena render-se aos pés do Senhor. Porque achamos que é cobrança demais quando alguém fala da maneira que eu tenho que servir. Mas a diferença, irmãos, vai aparecer. A diferença vai aparecer na vida daqueles que dão crédito, naqueles que ouvem e obedecem. A obediência, irmãos, hoje não está sendo mais menção no coração de muitos. Porque dentro da igreja é um, mas lá fora é totalmente diferente. Nós temos que vigiar com os escândalos, irmãos, porque Jesus diz, convém de velha. Mas ai, por quem? Nós temos, irmãos, que sermos. Jesus disse, não tem como acender uma luz e colocar debaixo do velador, não, ou debaixo da cama, não. O Senhor disse, você tem que colocar em cima, para que todos vejam. Não tem como, irmãos, a luz que já é em nós, que foi acesa em nós, brilhar se nós deixarmos de obedecermos, de ser esta luz aonde passarmos. Porque, irmãos, é nossos exemplos, irmãos, que são testemunhos. Jesus disse mesmo, bem-aventurado o homem que ouve estas minhas palavras e a executa. Nós estamos muitas das vezes executando a palavra, mas muitas das vezes, irmãos, estamos vivendo, irmãos, como que se nós, irmãos, não desejamos mais o céu. José, ele sabia o que ele queria, ele é o que ele canta na raça, ele queria alcançar a promessa. Por isso que ele, irmãos, honrou ao Senhor em todos os momentos. Não pensa nós, irmãos, que vamos chegar a lugar nenhum se nós seguirmos desobedecendo ou ignorando ao Senhor. A palavra do Senhor nos traz esta noite, irmãos, o Senhor quer nos honrar. O Senhor quer honrar, mas Ele vai honrar é aquele que honra Ele, que vive para Ele, que obedece a Ele. Não tem como, irmãos, nós vivemos diferente que Ele se honrar pelo Senhor. Pastor, mas aqueles que saíram, alguns têm sido honrados, é o que no coração de muitos tem sido bradado esta palavra. Irmãos, mas tudo lá fora é passageiro. A pior dor, irmãos, ainda há de vir e vai vir sobre a terra. E aqueles que não tiverem alicerçado no Senhor, irmãos, vão chorar amargamente. Não adianta nós olharmos para os outros, irmãos, querendo se afastar de Deus por causa dos outros. Não sei porque Jesus está falando desta maneira. Não, irmãos, Paulo, ele sempre desejou o alvo. Ele disse, o meu alvo é Cristo. Não importa, irmãos, Paulo, quem ele era nas mãos do Senhor. Quem foi Paulo nas mãos do Senhor? Paulo, ele não olhou, irmãos, para aqueles que pararam, para aqueles que desviaram, não. Paulo, ele tinha o alvo e era Jesus o Senhor. Glória a
Deus. Glória a Deus, Senhor. E hoje você olha, tem uma pessoa aqui em nosso meio que olha para o mundo. Tem uma pessoa em nosso meio que está olhando para trás, olhando para as pessoas lá fora, dizendo: eles estão conquistando, eles estão recebendo. Mas é passageiro, você vai ver com os teus olhos. Nosso alvo é Cristo, igreja. Por isso Glória a que Deus, Deus Senhor. colocou José aonde colocou. Por isso que Deus, irmãos, fez todo o Egito. A palavra, irmãos, que veio de Gacé, com Manasse, que veio de Faraó. Ninguém movia os pés ou as mãos se antes José não ordenasse. É honra do Senhor. Então que nós possamos viver mais, obedecer mais, servir mais, porque não há tempo mais de nós brincarmos. Se muitas vezes, irmãos, achamos que cobrança demais, que alguém cobra demais, que o pastor cobra demais, irmãos, vai chegar o tempo que você vai dizer: por que eu não dei crédito? Por que eu não ouvi? Por que no momento de eu calar eu abri a boca? Por que no momento de eu servir eu me afastei? Por que no momento de orar eu dormi? Por que no momento de jejuar eu comi? Tudo vai passar, irmãos, porque você vai lembrar, porque nós vamos lembrar naquele grande dia. Porque tudo isso, irmãos, que nós estamos passando e vivendo, estamos ensinando diante do Senhor, é para livrarmos as almas do inferno, mas muitos não querem dar crédito. Então que nós possamos dar crédito, ouvir e servir mais ao Senhor, cada dia mais, diante do Senhor Jesus. Que o Espírito do Senhor complete esta palavra no seu coração.